A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. O meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo a este canal. Que Deus te abençoe. Hoje, meus queridos irmãos, nós iremos abordar a seguinte questão: um crente pode fazer tatuagem? Esta é uma questão que nos é colocada. E já adiantando, a melhor resposta para uma pergunta dessas seria: por que um cristão ou um crente faria uma tatuagem? Qual seria a sua motivação? Pois isto viola todo e qualquer princípio da fé que vem desde Abraão. Então, procurando hoje examinar a Escritura, o Espírito Santo ele nos dará aqui a direção. Pegue a sua Bíblia e abra em Levítico capítulo 19, onde nós já temos aqui no Antigo Testamento um texto fundamental para entendermos esse assunto. Na atualidade, nós vemos muitos vídeos de muitos pastores, pregadores, dizendo que não há fundamentação bíblica, de que não há embasamento bíblico no Novo Testamento para tal proibição, que isso era algo do Antigo Testamento. Mas eu já adianto a você que acompanha os vídeos deste canal, que crê nessa mensagem, que essas pessoas, elas estão mais preocupadas com a sua posição, pois eles recebem alto salário, então não tem compromisso com a verdade. Mas eu estou aqui pela graça de Deus, pelo chamado de Deus e anuncio a palavra de forma gratuita, pois não recebo nada financeiramente para isso. A graça de Deus e a vida eterna é o meu salário. Então, meus queridos, aqui em Levítico 19, no verso 28, diz assim: não fareis incisões no corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Iavé, eu sou o Senhor. Então você nota claramente que aqui, já no tempo de Moisés, Deus quis que Israel fosse o seu povo particular, ou seja, um povo separado, um povo consagrado, um povo separado dos costumes das nações. Para isso Deus separou Israel, elegeu Israel. Então, por que tal proibição? Porque esta era uma prática pagã dos povos das terras ali de Canaã, onde eles faziam incisões no corpo em honra, como uma lembrança a uma pessoa que tinha morrido, a um deus pagão. É como hoje você vê alguém morre, eles vão e tatuam o nome da pessoa ou até a própria foto da pessoa, a imagem da pessoa. Isso é uma verdadeira ignorância, uma idolatria. Então você vê claramente que aqui já há uma clara proibição. E como que não há fundamentação bíblica? Somente esse verso já seria o suficiente. Quando você lê Levítico 21, verso 5, você vê ali mais determinações. E quando você abre aqui a Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 14, leia comigo. Veja o que está dizendo aqui no verso 1. Sois filhos do Senhor vosso Deus. Nunca vos marcareis com uma incisão ou tonsura aos vossos olhos por causa de um morto. Sim, tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Foi a ti que Iavé escolheu para que pertenças a ele como seu povo próprio dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Então você nota aqui claramente que qual é o motivo da proibição, mais uma vez, de que Israel se busque parecer com as nações, ou que Israel venha aderir às práticas dos povos. Você vê claramente que aqui Deus está dizendo: tu és um povo consagrado, santo, separado. Eu te escolhi para que seja o meu povo.
Então, meus irmãos, nós que cremos em Cristo, nós vemos claramente tal proibição. E você vê que aqui a palavra está mostrando também claramente o culto das pessoas que não conhecem a Deus, pois morre alguém, eles vão e marcam o corpo, fazem incisões no corpo, fazem calva entre os olhos e muitas outras loucuras. Pois quem conhece a Deus não precisa tatuar o nome de ninguém no corpo. Ele sabe que aquela pessoa partiu e está adormecida no Senhor. E aqui você vê que a palavra diz: tu és povo consagrado. E se Israel era consagrado, a igreja também é consagrada, é povo consagrado a Deus. E o povo consagrado a Deus não pode de modo nenhum se aparecer com o mundo, aderir às práticas mundanas. Na antiguidade, aqui nesse tempo, havia também o culto a Baal Adonis, um deus que, segundo a cultura deles, a religião pagã deles, esse Baal, ele morria e ressuscitava. Então, essa prática de tatuar o corpo estava ligada também à adoração a esse deus pagão chamado Baal Adonis. Vamos também aqui abordar o seguinte texto de Levítico, capítulo 17, no verso 14. Veja o que está dizendo aqui. Levítico 17, verso 14. Pois a vida de toda a carne é o sangue. E eu disse aos israelitas: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Aí você pensa, mas isso não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando aqui. Por favor, pare e pense. Tem tudo a ver, porque a tatuagem, quando vai se fazer a tatuagem, aquela tinta, aquilo fere o sangue, ela passa a pele e chega no sangue ali. E o sangue é a alma. Então a tatuagem, ela profana o corpo, ela mancha a alma daquela pessoa. E você viu aqui que o sangue de toda a alma de toda a carne é o sangue. Então naquele tempo, quem comesse sangue era exterminado. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, que a tatuagem, ela é um pecado contra o corpo, contra a alma, porque no ato de se fazer ela ali, há o contato de sangue, pois ela é feita de uma forma que hoje já há métodos em que há a possibilidade de se remover a tatuagem, mas fica uma cicatriz terrível, mais feia do que a própria tatuagem. Então você vê que o sangue é a alma. Então quem faz uma tatuagem, ele está manchando a sua própria alma. Ele está profanando o seu corpo. Ele está pecando contra a sua vida. Então, irmãos, aqui nós temos essas bases no Antigo Testamento para falar deste assunto. Mas quando nós vamos ao Novo Testamento, Deus, ele nos dá uma direção mais profunda do assunto. Veja o que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6. Acompanhe comigo a leitura aqui de 1 Coríntios 6, 19 a 20, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Então veja, meu querido irmão e irmã, que o nosso corpo, nós que somos crentes regenerados pelo Espírito Santo, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Cristo Jesus pagou alto preço por nós. O nosso corpo não nos pertence.
Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, como que nós, ao invés de glorificar a Deus, vamos tatuar o nosso corpo? Ah, mas é só uma flor. Ah, é só um nome fé. É só um crucifixo. Não interessa, meu irmão. Não interessa. Deus não é glorificado com marcas no corpo, porque esse é um culto idolátrico que tem a sua origem no culto à serpente, na adoração a Satanás. Ou seja, o objetivo desse culto na antiguidade era se parecer com a serpente, manchar o corpo. Você não observa que as cobras, elas têm um tipo de tatuagens nela, ela é toda cheia de riscos e figuras. Então essa prática ela tem origem no culto pagão, na adoração à serpente, que é o próprio Satanás. Então aqui a palavra está dizendo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como que você vai tatuar o seu corpo? Você está profanando o seu corpo. Cristo Jesus morreu para pagar o alto preço que exigiu a lei pelo seu resgate. Glorifique a Deus no seu corpo. Não profane o seu corpo, porque Deus não é glorificado por tatuagens. Ah, vou tatuar um versículo bíblico. Pura tolice. Saiba que Deus odeia, isso é abominação. Isso é abominação, isso mancha a alma, porque isso vai contaminar o seu sangue, a sua alma. Veja o que diz aqui em 1 Coríntios 3, verso 16 a 17, diz que se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, que é o nosso corpo, Deus o destruirá no último dia. Se alguém, por rebeldia, depois de conhecer a verdade, ele tatua o seu corpo e continua nessa transgressão, ele está impedindo que o Espírito Santo habite em seu corpo. Irmãos, nós fomos regenerados em Cristo para as boas obras, não para seguir as práticas do mundo. Não é o mundo que dita as regras para a igreja, é o Espírito Santo que ensina a igreja a ser santa na fé, na comunhão, no amor, na caridade neste mundo. Não é as novelas, não é os jogadores de futebol, não é os milionários, a mídia, a internet, as redes sociais. Hoje tem muito crente iludido com isso, muito crente, seja da denominação que for, seguindo as ordenanças do mundo e colocando questões para enganar a igreja. Veja o que diz aqui, meu irmão e irmã que está acompanhando esse vídeo, em Romanos capítulo 12, e compreenda o que a palavra de Deus está dizendo. Romanos 12, verso 1 e 2. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto racional e espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus e o que é bom, agradável e perfeito. Veja que Paulo está dizendo, pela misericórdia de Deus, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Como que um crente, como que aquele que se intitula cristão vai trazer uma questão dessa? Ah, eu posso fazer uma tatuagem? Ou seja, ele não está sendo um cristão, ele está sendo um instrumento do maligno já. Mas quando ainda pergunta, ainda tem uma chance da pessoa ser exortada, mas muitas das vezes a pessoa não pergunta, ele vai, faz e quer que a igreja aceite como uma prática correta. E veja que aqui
O Espírito Santo está dizendo: apresentai os vossos corpos como culto santo, agradável. Ou seja, esse é o sacrifício que Deus aceita, um culto racional. Um culto racional, apresentar os corpos em sacrifício vivo e santo, não se conformando com o mundo, não se conformando com as práticas do mundo, não se deixando levar pelas aparências desse mundo, mas batendo de frente, denunciando o erro, denunciando o pecado. A palavra está dizendo: renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Será que é da vontade de Deus que um jovem, um homem, uma mulher faça uma tatuagem? Meus irmãos, é triste ver que o povo hoje está caminhando para a apostasia total. Igrejas totalmente mundanas e profanas. Mas isso já foi profetizado, meus irmãos, que nos últimos tempos as pessoas não sofreriam a sã doutrina. Veja o que diz aqui também, meus queridos irmãos. O que está dizendo a palavra de Deus em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque Ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Meus irmãos, o objetivo dessa palavra não é caluniar quem já fez uma tatuagem, mas é mostrar a verdade para que aqueles que querem fazer não venham fazer, e aqueles que o fizeram venham se arrepender de tal prática, pois pelas bases que nós apresentamos aqui, você que tem acompanhado esse vídeo viu que é uma prática totalmente reprovada por Deus, que o objetivo do nosso corpo é glorificar a Deus no nosso corpo e não aderir às práticas mundanas, pagãs, de pessoas que não conhecem a Deus, é cortes de cabelo, é estilos de sobrancelhas, de barba, incisões no corpo. Tudo isso tem ligação com a adoração a Satanás. Mas a palavra está dizendo: arrependa-se, converta-se, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Tenha vergonha de tais práticas. Se você já tem uma tatuagem, se arrependa, não faça mais nenhuma. Se você tem vontade de fazer, não faça, porque você estará entristecendo o Espírito Santo, profanando o seu corpo, pecando contra a sua vida. Porque Deus já determinou um dia em que julgará todas as coisas com justiça, por meio do seu Filho Jesus Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos, dando testemunho da sua ressurreição. Então, meus irmãos, quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, também em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10, veja o que a palavra de Deus está dizendo para cada um nessa noite. Portanto, todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Veja, tudo que você fizer durante essa vida no seu corpo, obras boas, obras más, você prestará contas. Você prestará contas diante do tribunal de Deus e de Cristo por tudo que você fez. E muitas das vezes os jovens tendem a serem mais rebeldes. Mas eu tenho aqui também uma palavra para você que é jovem
e que pensa em seguir os caminhos deste mundo, veja o que está dizendo em Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Alegra-te, jovem, com a tua juventude, sê feliz nos dias da tua mocidade, segue os caminhos do teu coração e a visão dos teus olhos. Saibas, porém, que sobre todas essas coisas Deus te convocará para o julgamento. Então, se mesmo depois de ter ouvido tudo isso, você disser assim, não, eu não me importo, eu vou fazer a minha tatuagem, faça o que você quiser, mas saiba que você terá que dar contas, seja você jovem, seja você adulto ou velho, você terá que dar contas diante do tribunal de Deus, aquilo que você fez nesta vida, neste corpo, seja você jovem, eu quero curtir minha vida. Meus irmãos, a palavra de Deus não é brincadeira e ela nos mostra a direção. Nós devemos entrar pela porta estreita. Nós devemos entrar e caminhar neste caminho estreito que Jesus nos mostra. Que Deus vos abençoe. Espero que você tenha compreendido esta palavra e que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Faça a sua pergunta, deixe aí nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe. Se você tiver dúvidas, envie através dos comentários, eu estarei gravando vídeos aqui para ajudar os irmãos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, nosso Salvador.